Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus do canal PR Rondevaldo Sampaio. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Desculpa o barulho de fundo, não usa aquele microfone captação de voz, né? A gravação vai pegar o som ambiente, né? Vocês estão ouvindo barulho de carros passando, estamos aí a 60 metros, 80 metros em cima do monte, ao lado da rodovia Rio Santos, que é a rodovia 101, aqui em Betioga, litoral de São Paulo. Você está vendo de fundo aqui, isso aqui não é papel de parede, aonde eu estou nesta manhã, buscando a presença de Deus mais uma vez e trazendo mais uma palavra de reflexão para você. Agora são 9 horas e 33 minutos, estamos aqui buscando a presença do Senhor. Daqui a pouco estaremos orando um pouco mais. E eu quero refletir com vocês um texto da palavra de Deus que você não escuta mais pastores, apóstolos, bispos, bispas e etc. falando sobre isso, né? Raramente você escuta uma mensagem, você está na igreja e escuta alguém pregando ou ministrando. Isso no passado, outrora, digo há 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás, era pregado constantemente. Por quê, irmão? A Bíblia diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você prega sobre um assunto constantemente na igreja, a fé da pessoa é despertada, né? Para que aquela pessoa venha buscar a Deus. Se você prega, que nem algumas comunidades, algumas igrejas pregam muito sobre prosperidade financeira, a fé da pessoa vai ser voltada para a prosperidade financeira. Se você prega sobre cura na igreja, as pessoas vão ser despertadas em crer e em buscar os dons de cura. Se você prega sobre os dons de operações de maravilha, certamente o Espírito Santo vai começar a despertar a igreja, ao povo de Deus, aqueles que estão ouvindo essas mensagens, despertá-la para quê? Para que eles possam começar a buscar os dons de Deus, né? Buscar a graça, né? Você não quase é raridade hoje em dia ouvir falar de oração, né? Alguém pregar, alguém trazer uma palavra falando sobre oração. No YouTube e em outras redes sociais você até encontra, mas muitas vezes na igreja, nas grandes comunidades, nas grandes igrejas, nas grandes reuniões, né, ou assembleias do povo de Deus, que é a reunião do povo de Deus, você não escuta mais pastores de renome pregando sobre oração. São sermões bonitos, sermões bíblicos, que muitas vezes não é nem inserido o evangelho de Jesus Cristo, que é o arrependimento, que é a cura, que é o perdão, que é o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, para que onde ele esteja, e nós possamos estar também com ele. No livro de Tessalonicenses, vou ler só 2 versículos, no capítulo 5. Talvez você disse, pastor, você tem que ler o subtexto, o contexto. Vamos ler, calma aí. Mas eu vou ler o texto-chave dessa reflexão, que é orai sem cessar. Essa é a reflexão, orai sem cessar. Tá bom? Só em ler o versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, são só 3 palavras, orai sem cessar. Aqui, ó. Deu para ver aí? Orai sem cessar. É sem interrupção. Beleza. O versículo 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O autor foi Paulo. Ele foi escrito aí provavelmente nos anos 51 depois de Cristo. A palavra-chave desse livro de 1 Tessalonicenses é a vida cristã. Então, meu irmão, foi escrito aí por volta do ano 51 depois de Cristo e fala sobre a vida cristã. Paulo falando sobre a vida cristã da igreja, que diz assim, orai sem cessar. Vamos falar um pouco sobre oração.
Mas antes disso eu quero te perguntar, quanto tempo que tu não escuta o teu pastor, a tua pastora, o teu líder de célula, de congregação, de ponto de pregação, de reunião, o que seja, falar sobre oração, né? Se fala sobre louvor, se fala sobre adoração, se fala sobre devoção, se fala contra a religiosidade. Hoje, na concepção de alguns, orar sem cessar é religiosidade, não é? É uma ordem de Paulo, a igreja de Tessalonicenses, orar sem cessar. Vamos falar também de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho também dos profetas antes de Jesus, que entenderam a necessidade e tinha necessidade de oração. Como foi a vida desses homens de Deus que cultivaram uma vida de entrega a Deus e de oração, né? Qual foi as suas respostas para ele, para a sua família, para o seu povo, até para a sua nação, né? Vamos falar um pouco também sobre o versículo 23, oração pela igreja, pela vida da igreja. Oração pela vida integral da igreja, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vós santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vós chamou, aquele que também os fará. Então vamos falar sobre oração, vamos falar sobre isso aqui. Então, repito, quanto tempo tem que você não escuta alguém, a não ser numa rede social, ministrar uma palavra de Deus na sua igreja, falando para orar sem cessar? Se fala de oração, né, irmão? Se fala em buscar a Deus, mas não se fala em orar sem cessar. Mano, a Bíblia diz que nosso corpo, alma e espírito deve ser conservada irrepreensivelmente para a dia da vinda do Senhor. Isso fala de uso e costume? Fala. Isso fala de doutrina? Fala. Não vou entrar no detalhe de doutrina nem de uso e costume, mas entenda você, o que é irrepreensível é aquilo que a pessoa olha e não vê nada para ser chamado a atenção, para ser corrigido. Você é irrepreensível. Não tem nada para ser corrigido na sua vida. Um irmão, uma irmã, um pastor, um amigo olha para você, ou a pessoa descrente, né, a pessoa que não crê na palavra de Deus, olha para você e não vê nada irrepreensível, que possa ser repreendido, que possa ser corrigido. Então, é uma recomendação que eu deixo aqui, não é a minha reflexão nesta manhã, mas é uma recomendação que eu deixo. Medite bem nisso, né, irmão? A igreja que você está, o pastor que tem sobre você, o governo da igreja sobre a sua vida, tem falado para você levar uma vida irrepreensível, em corpo, alma e espírito. Aí você vai examinar a si mesmo. Eu não vou examinar a sua vida e nem dizer o que você pode fazer, porque a Bíblia diz assim: examine o homem a si mesmo, diz a Bíblia, depois participe da ceia do Senhor. Não é o pastor que vai examinar você, não é a pastora que tem que estar lá examinando, vigilando você, sendo espião da sua vida, não. É você que tem que se policiar, é você que tem que se corrigir, ainda que o teu pastor não ensine isso, mas você tem que se corrigir dentro da palavra de Deus. Mantenha aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, eu vou botar aqui para vocês verem. Ainda vou falar da oração, calma aí. O mesmo Deus de paz vós santifique em tudo, viu, irmão? Mas fala em tudo, é no vestir, no andar, no falar, no proceder, na integridade, na moralidade, em tudo, certo? Em todo o vosso espírito, em alma e em corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque aí o 24, fiel é quem vós chamou, que também o fará cumprir. Isso aí. Então, Paulo, um homem que estudou os pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, ele que foi um maior missionário de todos os tempos, mas sofreu por amor à palavra de Deus, ele que pegou carta e autorização para ir matar, prender e matar alguns cristãos. No caminho o Senhor lhe apareceu e ele ali caiu-se por terra, ficou cego, depois ficou em oração, e aí Deus falou assim: separa para mim a Paulo e a Bernabé para a obra que eu tenho chamado.
que foi a obra missionária, que foi, vocês conhecem a história do Paulo, esse grande homem de Deus, um dos maiores missionários daquela época, de toda a época, homem que enfrentou reis e imperador, que foi picado por cobras, sobreviveu, homem que, pela sua oração, morto, foi ressuscitado, animais peçonhentos como a cobra picou e não fez dano algum, ele orou e a pessoa foi curada, eles foram curados. Alguém adorou ele como a Deus e ele repreendeu, falando que ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra, naquela ilha ali. Pode ler toda a história de Paulo, vocês vão ver feitos extraordinários. E aí ele recomenda a igreja, né, de Tessalonicenses, dizendo: olha, meus amigos, seguinte, meus irmãos, conserve o vosso corpo irrepreensível, corpo, alma e espírito irrepreensível, tá? Para o dia da vinda do Senhor. Então a gente tem que se manter, irmão. A própria Bíblia diz assim, ó: sede fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. O segredo é se manter, né? Não é se manter num status mais alto, não é se manter numa posição elevada, não é ser melhor ou ser mais, digamos assim, de renome do que outro, não. É se manter fiel. Tem tantos anônimos que são fiel, que traz uma fidelidade, que traz uma entrega extraordinária. Então observe, irmãos. Paulo disse à igreja: orai sem cessar. Depois ele disse: orai em todo o tempo, dando graça ao Senhor por tudo, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Sabe, irmão? Aí a Bíblia diz, Jesus dizendo assim, ó: os apóstolos escreveram, né? Buscai a Deus continuadamente, não pare de orar. Jesus contou parábolas falando sobre juiz iníquo que tinha numa cidade, que não fazia justiça a ninguém, mas pela perseverança daquela mulher, aquele homem disse assim: ó, ainda que eu não tema o homem nem a Deus, não respeito os homens nem tema a Deus, mas eu vou fazer justiça a essa mulher para me deixar em paz. O Senhor falando sobre a perseverança da oração. A gente precisa perseverar em oração. Hoje em dia já não existe mais oração na maioria das igrejas. Hoje em dia já não existe mais oração na maioria das pessoas, da vida das pessoas. A sua vida pessoal, a sua vida particular com Deus. Aqui é a vida integral. O Paulo está falando, irmão. Ele escreveu isso aqui nos anos 51, depois de Jesus Cristo, depois do nascimento de Jesus. A igreja de Tessalonicenses, ele diz: ó, olhe sem cessar, cara, e mantém a integridade de vocês espiritual, que todo mundo olhe para vocês e não ache nada de ser chamado a atenção, de ser corrigido, seja irrepreensível, de se conservando para o dia da vinda do Senhor. Outra coisa, hoje em dia a gente não prega mais, não se vê mais ninguém pregando sobre o arrebatamento da igreja. Parece que o arrebatamento da igreja virou um mito, né? Virou um conto de ficção científica, irmão. O arrebatamento da igreja é real. Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja para que aonde ele esteja, estivéis, nós também com ele. Foi ele que disse. Evangelho de São João, capítulo 14, não turbe o vosso coração. Eu vou para a casa do meu pai e eu voltarei outra vez para que buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também possam estar comigo. Sabe? Aí tem uma história, os fatos da ressurreição de Jesus Cristo, da aparição a ele no caminho de Damasco. Temos sinais, prodígios e maravilha. Temos a Bíblia, que é um livro atual, um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás e continua sendo atual e vai continuar sendo atual. Sabe, irmão? E a Bíblia nos recomenda, nós somos cristãos, nós que somos evangélicos, nós que somos servos de Deus, que quer cultivar uma vida de oração, de presença de Deus em nossa vida. Precisamos orar, irmão. Eu sei e reconheço que quando a gente ora, as lutas crescem, né? As lutas se multiplicam. Mas, irmão, é na oração que a gente resiste às lutas, né? A Bíblia nos fala de Daniel, que orava 3 vezes, né, por dia ao Senhor. Onde ele estava, ele orava, ele buscava a presença de Deus. A Bíblia fala de Jesus, né, falando para orar, para os discípulos orar, para os discípulos vigiar, para os discípulos ficar atentos. Ele disse: ó, fica atento, orai, vigiai e orai. Fica atento, fiquem alerta, né? Fiquem em observação. Fica sempre
atento. A Bíblia chega a comparar nós para nós sermos prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. A pomba, ela é bonita, ela é simples, ela é uma ave simples, em sua simplicidade, que lhe traz, atrai a atenção de algumas pessoas ou das pessoas na sua simplicidade. Ela não tem efeito nenhum, ela não tem adorno nenhum, ela não precisa, nem canta, não, a pomba não tem um canto bonito, mas simplesmente pela sua personalidade, pela sua forma de ser, que Deus criou ela, é simples, é uma ave simples. Mas a Bíblia diz assim também: sede prudente como a serpente. A serpente, ela fica espeita, ela fica atenta, ela fica sempre vigilante sobre qualquer movimento. Os sentidos delas estão sempre atentos. Então, que nós possamos ativar os nossos sentidos para podermos ficar sempre atentos, sempre em alerta, irmão. O inimigo das nossas vidas, um anjo caído, ele não está de brincadeira com a nossa vida. Ele quer destruir a nossa vida. Ele quer desfazer toda a criação de Deus. Ele quer desfazer tudo aquilo que Deus fez de bom. Ele quer que você desacredite nos céus. Porque para que eu ser crente se eu não acredito mais no céu? Não acredito que existe o inferno, né? Eu não acredito que existem demônios. Agora já existe séries de TV mostrando que os demônios são bonzinhos, estão aí para ajudar as pessoas. Cuidado, meus irmãos, vigia, porque a Bíblia diz que o inimigo se manifestará semelhante a anjos de luz, parecendo anjos de luz. Parecendo, o inimigo também faz operação semelhante a operações de Deus, porque ele é anjo, ele conhece as operações de Deus, só que ele não é onisciente, ele não é onipotente e não é onipresente. Mas o teu Deus, o meu Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. E ele diz: ore sem cessar, ore na sua casa, ore na igreja, ore no seu trabalho. Como assim, cara? Você não precisa dobrar o joelho, nem levantar a mão, nem parar de trabalhar. Você está lá no seu trabalho, em seu pensamento. Deus conhece seu pensamento. Jesus disse: ó, quando você for orar, entra no teu quarto, filho, fecha sobre ti a porta, ora em secreto. Teu pai, que ouve e sabe todas as coisas, que está no céu, teu pai que está no céu, que ouve e sabe todas as coisas, te ouvirá. O ouvir de Deus não está em você orar em praça pública, não está em você orar numa grande reunião. Sim, ore em reunião com os irmãos. Se tiver 1000 irmãos orando, melhor ainda. Se tiver 10.000 orando junto, 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, melhor ainda. Mas se você não tiver, ore você mesmo. A Bíblia diz: ore, é a sua vida. É você e Deus. Entra no teu quarto, querido. Jesus está te dizendo nesse instante. Não sei se é pela manhã que você está assistindo esse vídeo, se é à tarde, se é à noite. Não sei qual dia que você vai parar para assistir esse vídeo. Mas o Senhor está te dizendo: entra no teu quarto. Teu Pai, que vê tudo e que escuta tudo, ele vai te ouvir. Eita Deus, obrigado. Ele vai ouvir, irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha uma conversa com o Papai do céu. Diga: Senhor, estou aqui. Olha, eu vou ser franco, Senhor, quanto tempo que eu não dobro meu joelho mais diante de ti? Eu vou para a igreja, eu levanto a mão, eu adoro, eu canto. Senhor, que bom. Deus tem falado muito comigo, o Senhor tem falado muito comigo nas pregações do meu pastor, da minha pastora, do meu líder, da minha líder. Deus, tenho vivido uns momentos lindos, Senhor. Mas Deus, quanto tempo que eu não dobro o joelho para ter uma conversa contigo, para te adorar em oração, para te agradecer pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo meu emprego. Mas hoje eu vou fazer, Senhor. Hoje, todos os dias, daqui para frente, eu vou curvar o meu joelho, vou fazer que nem Daniel, Senhor. Eu vou entrar no meu quarto, que nem disse Jesus: entra no teu quarto. A palavra de Deus é essa para você, nessa reflexão. Entra no teu quarto e ora. Meu Deus. Teu Pai, que vê tudo e que escuta tudo, disse Jesus, te ouvirá. Foi Jesus que disse, irmão. Aqui Paulo disse à igreja: ore sem cessar. Mas Jesus disse: se tu entrar no teu quarto,
E tu orar secretamente ao teu Pai que vê tudo e que escuta todas as coisas, teu Pai que está no céu, o Pai celestial, que vê todas as coisas, que escuta todas as coisas, ele te ouvirá e te verá. Ninguém vai ver você orando, seu pastor não vai ver, não vai te render status de bonzinho, de cristão bom, de cristão orador, porque ninguém sabe. Mas o papai que está no céu, ele sabe. O Pai Celestial, irmão, não ore para simplesmente mostrar que você é um crente de oração. Sabe, irmão? Eu não gravo minhas orações aqui no monte. Há necessidade. Sabe? Às vezes eu oro no final de uma reflexão dessa, pela sua casa, pela sua vida, quando Deus proporciona em meu coração. Mas, irmãos, eu estou aqui só, mano. Sabe? Eu estou com um problema no ciático. Eu venho com um pedacinho de pau aqui apoiando, para subir no monte, devagarzinho me arrastando. Mas eu venho adorar o Senhor em oração. E Deus responde, irmão. Eu não preciso estar aqui no monte com 10, 15, 20 irmãos. Basta eu vir. Basta eu entregar a minha oração ao Senhor. Deus diz assim, basta você entrar no seu quarto. Entre no seu quarto. Entra. A palavra de Deus para você neste dia é: entra no teu quarto. E teu Pai que está no céu, que vê todas as coisas, que escuta todas as coisas, te ouvirá. Ora a Ele. Conta para Ele. Diz para Ele: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais essa luta. Esta aflição. Esta dor. Tira de mim, Senhor, essa enfermidade. Tira de mim essa aflição de espírito. Deus, o Senhor está me dizendo aqui que há pessoas que estão aflitas em espírito. Está com síndrome do pânico. Está com aflição grande. Tem medo até de sair de dentro de casa. Então entra no teu quarto agora e ora. Lá você pode chorar diante de Deus. Lá você pode botar o rosto no pó. Ou seja, sobre o teu tapete, sobre a tua cama, sobre a tua cerâmica, sobre o cholo. Pó é uma forma figurativa de falar. Lá você pode pôr seu rosto no solo, no piso da tua casa, no tapete, na almofada da tua casa. E se lançar diante de Deus, dizer: Senhor, eu não tenho mais recurso. Senhor, eu tomo aí 2, meu Deus, tem pessoa tomando mais de 10 tipos de remédio. Não estou pedindo para você mandar tomar seus remédios, pegar eles e jogar fora. Não estou falando isso não. Mas eu estou te falando, se tu entrar no teu quarto, que a palavra de Deus é essa. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E teu Pai que está no céu, que vê todas as coisas e que te escuta, e que escuta tudo, te ouvirá. Você, irmão, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Para Deus te ouvir, irmão, é só entrar no teu quarto, fechar a porta e orar. Aí, pega essa palavra, pelo amor de Deus, irmão. Essa palavra o Espírito Santo está mandando dizer aqui. Você que está ouvindo, pega essa palavra para você. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar. Meu Deus. Eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Não interessa se você tem 1 ano sem orar, se você tem 2 anos sem dobrar o joelho, você ora só na igreja, que você não interessa, mas a ordem de Deus é dobra o teu joelho em secreto com Deus. Deus quer ter um secreto contigo. Deus quer ter um particular contigo. Deus quer ter uma conversa contigo. Deus quer ouvir a tua voz. Deus não quer que você chegue lá. Deus não quer que você se expresse no meio de todo mundo. Não. Você já adorou a Deus na igreja, já prestou culto a Deus. Agora Deus está dizendo: é eu e tu, meu filho. É eu e tu e eu, é no secreto. Vem para cá, vem para a oração, vem falar comigo. Ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, vai orando. Não para. A ordem de Deus é: não para. Ore sem cessar. Ore intensamente. Ore todos os dias. Tenha seu particular com Deus todos os dias. Agradeça a Deus todos os dias.
pelas suas lutas, pelas aflições, pelos problemas que vêm sobre a sua vida, pelas dificuldades que sobrevêm sobre você, pelas lutas que sobrevêm com você. Por quê? Porque tem que agradecer isso, pastor? Porque você passou por as lutas. Você está passando pelas lutas, mas você não está passando sozinho, em que o Papai do céu está contigo. Ele está segurando na tua mão. Quando Pedro disse, Senhor, se é o Senhor que vem sobre essas águas, faz com que, ordena que eu também vá ter contigo. Prova para mim que tu és Deus e que tu andas sobre as águas. Deus não precisava. Mas Deus disse, vem Pedro. E Pedro desceu do barco e andou. E quando ele viu ali as maroras, as ondas do mar, ele teve medo e afundou. Irmão, o segredo da vitória é não ter medo, é confiar. Quando você confia, você tem fé. A fé não tem medo, a fé é confiança. Quando você confia, você não tem medo. A chave da vitória é a confiança. A chave da derrota é o medo. Tudo que o diabo quer é que você tenha medo de se lançar diante de Deus. Tudo que o diabo quer é que você tenha medo de se lançar na presença de Deus. Tudo que o diabo quer é que você tenha medo de se lançar em oração, de se entregar a Jesus de corpo, alma e espírito, como diz aqui o versículo 23 de 1 Tessalonicenses. Seja irrepreensível em toda a vossa maneira de viver. O diabo não quer isso. Sabe, irmão? Então a chave para a derrota é ter medo. A chave para a vitória, para a conquista, é ter confiança, é ter fé. Sabe, irmão? Tenha fé, tenha confiança. Você não está orando a um Deus pagão. Você não está orando a um Deus morto, a um Deus que está lá sepultado. Não, é um Deus que ressuscitou, que enviou seu Filho Jesus para derramar seu sangue por mim e por você. E há poder no sangue de Jesus. Crame pelo sangue de Jesus sobre a sua casa. Nesta manhã aqui no monte eu cramo o sangue de Jesus sobre a minha casa. Eu cramo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu cramo o sangue de Jesus sobre a minha família. Eu cramo o sangue de Jesus sobre meus filhos, minhas filhas, meus netos, meus familiares. Eu cramo o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus negócios. Eu cramo o sangue de Jesus nesta manhã. Crame o sangue de Jesus sobre a sua vida. Crame o nome de Jesus, que é o nome dado em cima no céu. E embaixo da terra, o único nome que nós devemos adorar para a nossa salvação. Chame o nome de Jesus na sua vida. Entra no teu quarto, neste instante, e dobra o teu joelho e diga, Senhor, eu chamo pelo Senhor. Que esse medo, que esse pânico, que essa aflição, que essa falta de confiança, porque quem tem medo não tem confiança. Quem tem medo não está confiando. Pedro tivesse medo, ele não tinha nem descido do barco. Ele desceu porque ele confiava. Depois ele passou a ter medo, aí ele começou a afundar. Socorre-me, Senhor, que eu estou perecendo. Talvez você esteja no segundo estágio de Pedro, tendo medo. Você já teve coragem, você já se lançou. Nem Pedro se lançou no mar, andando sobre o mar. Depois ele disse, rapaz, isso é realidade, é um sonho, uma visão, é uma visagem que nem o pessoal do Nordeste fala, que eu sou do Nordeste, conheço a linguagem de lá. Eu estou tendo uma visagem, uma visão, uma aparição, o que está acontecendo? Eu estou andando mesmo em cima da água. Começou a sentir medo. Quem sabe na sua caminhada você começou a sentir medo, aí você parou de se lançar, você parou de orar, com medo. Deixou de confiar, irmão. Quando você tem medo, você para de confiar. Pedro se lançou sobre as águas, ele estava confiando. Então ele desceu e andou. Eita, irmão, que palavra boa para você. Pega aí. Se você confia, você anda acima do problema neste momento. Se você confia, você anda por cima de Satanás neste momento. Se você confia, você anda por cima da enfermidade. Se você confia, você vai andar ou por cima da água ou pelo meio da água. Pega essa palavra. Eu confio, Senhor.
Eu não sei se o Senhor vai abrir a água, que nem abriu o Jordão, que nem abriu o Mar Vermelho, para o teu povo passar. Ou eu não sei se o Senhor vai mandar eu andar por cima da água, mas eu vou atravessar. Eu vou passar, Senhor. Eu vou receber. Do outro lado está a minha vitória. Ah, do outro lado eu vou cantar que nem Miriam. Ah, do outro lado eu vou. Senhor, agora eu estou chorando. Aí Deus está dizendo, entra no teu quarto. Chora mesmo. Se lança na presença de Deus sem medo. Deus está, irmão, Deus está falando para mim assim, ó. Muita pessoa tem medo até de orar. Para com isso, irmão. Se lança na presença de Deus. Se lança, se entrega. Vou contar um negócio para você aqui, ó. Eu estava aqui no monte. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda a confiar em Ti. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, se lança em mim, que eu te aparo. O Espírito Santo falou assim, ó, não tem os cantores famosos de rock? Que eles quebram a sua guitarra, sai correndo e se lança e pula no meio da multidão, a multidão apara com as mãos, sai levando, e eles não caem no chão? Aí eu falei, tem, Senhor. O Espírito Santo falou, se tu fazer isso, tu vai se arrebentar, porque tu não tem fã para te segurar. Mas se tu lançar em mim, eu te seguro, que eu sou o Senhor teu Deus. Ah, engrandecido é o nome do Senhor. Irmão, você não tem fã. Se lança em Jesus. Ele está com as mãos estendidas. Ele está te segurando, irmão. Você ainda está de pé respirando porque ele está te segurando. Tira esse pânico. Tira esse medo. Essa falta de crença, de confiança. Crê naquele que é digno de toda honra, de toda glória. Irmão, ele não faz as coisas grandes ou pequenas acontecer em nossa vida porque nós merecemos. Você diz assim, o diabo pôs na sua cabeça, na sua subconsciência, dizendo, eu não mereço, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Irmão, acha que Pedro merecia ser usado por Deus? Não merecia, irmão. Pedro negou Jesus, cara. Você acha que Daniel merecia receber a visita do anjo de Deus? Eu, varão valoroso, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia e respondi. E o Senhor me mandou aqui para passar pelos príncipes das Persas, pelos legiões de demônios que defendem a Pérsia, para trazer a resposta até aqui. Você acha? Irmão. Você acha que ele merecia, irmão? Ninguém merece, irmão, nada. Deus disse a Jó, quem primeiro me deu, Jó, para que eu tenha um direito de restituir. Cara, eu dou porque eu quero. Deus, obrigado. Deus dá porque Ele quer. Deus te dá porque Ele pode dar. Deus te dá porque Ele tem. Deus te dá porque Ele é misericordioso. Deus te dá porque Ele é benigno, longânimo. Deus te dá porque Ele é misericordioso. Você não merece, eu não mereço. Isso significa graça, favor não merecido. Nós não merecemos, irmão. Mas Ele morreu na cruz do Calvário. Sabe? Deus sendo justo, não poderia perdoar nós. Porque Ele estaria, se eu pedisse perdão a Deus, o Deus eterno, Ele me perdoasse, Ele tinha que perdoar toda a humanidade, porque Ele é justo. Então Ele mandou seu Filho para derramar seu sangue, para que pela graça, pelo favor, pela misericórdia, pelo favor não merecido, nós possamos ser salvos. Mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então imagine o poder que tem o sangue de Jesus. Pelo derramamento desse sangue, todas as vidas que se renderam a Jesus serão salvas. Imagine o poder que tem o nome de Jesus. Você não entendeu a autoridade que você tem. Jesus chamou os discípulos, mandou em dois. E eles voltaram trazendo um relatório de Senhor, estou maravilhado. Mas por quê? Conta aí. Porque até os demônios e as enfermidades se sujeitam a nós. Em teu nome, Jesus. Os demônios saem em teu nome, as enfermidades, em nome de Jesus. Irmão. Então Deus diz, entra no teu quarto. Clama a mim e responder-te-ei. Confia. Não se lança em homem. Não se lança em profeta. Profeta é homem que nem nós. Se lança em Jesus. O profeta não vai te pegar no braço,
te aparar no braço, o pastor não vai te aparar no braço, que ele também precisa de Jesus, ele é apenas um mensageiro de Jesus. Não espere que o seu pastor seja um super-homem, à prova de bala, e que corra para estar te socorrendo na hora das tuas lutas, não. Ele é homem que nem nós. Ele é apenas mensageiro de Deus, ele recebe a mensagem de Deus para entregar para você. Mas Deus está te dizendo, se lança em mim, se lança em mim. Para de se lançar em homem, irmão. Se lança na palavra de Deus. Se lança em Jesus Cristo. É por ele que você tem que clamar. Jesus diz, clama a mim, responder-te-ei quando vós clamardes de todo o vosso coração. Deixa o medo de lado, irmão. Se lança na presença de Deus. Diga, Deus, eu estou aqui. Tudo é teu, tudo está na tua mão. Resolve, faz. A ordem de Deus é entrar no seu quarto e se lançar. E continuar, diz aqui, ó, orando sem cessar. Não pare de orar, irmão. A bênção recebeu. Recebeu a bênção? Chegou a bênção? Continua em oração. É para orar interruptamente. Isso não quer dizer que você vai orar 24 horas por dia. Se você trabalha num serviço que não exige de você estar 100% sua mente concentrada, ore a Deus no pensamento. Se esteja trabalhando, esteja falando, Senhor, obrigado por esse dia, vai orando, vai falando com Deus, vai caminhando, vai fazendo caminhada, vai correndo lá na beira da praia e vai orando a Deus, irmão. Vai buscando a presença de Deus. É ordem de Deus, orai sem cessar. Entra no teu quarto, filho. Se lança em Jesus. Ele é o único que vai te segurar. Ele está te dizendo, se lança em mim, que eu sou o único que pode segurar na tua mão. Eu vou falar, Jesus, eu falo. Pedro confiou. É tu mesmo? Então manda que eu tenha contigo, mano. Ordena que eu ando. Aí Jesus disse, vem. Jesus está dizendo, vem. Aí Pedro desceu do barco e começou a andar. Aí Pedro afundou. Pedro teve medo. A Bíblia diz que Pedro teve medo. Por isso ele afundou. E ele disse, Senhor, me socorre. Que eu estou afundando, eu estou perecendo. E o Senhor pegou. Ai, irmão, tá vendo aí? Que Deus está falando contigo? É o medo que está te sufocando. É o medo. A falta de crença, de crer, de entrega que está se sufocando, não é nada. Não é o pastor da igreja, não é os demônios. O demônio pode se levantar do jeito que se levantar. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente clama o nome de Jesus. Tão somente clama o sangue de Jesus. Entra no teu quarto, diz a palavra do Senhor. Jesus disse, entra, se lança, clama a mim, se lança, em secreto. Teu pai que está no céu, que vê e escuta todas as coisas, te ouvirá. Você quer ser ouvido? Vai no secreto. Não é na tradição católica de entrar lá na cabine e confessar seus pecados. No secreto, só você e Deus. O Pai que está no céu, ele ouve todas as coisas. Deus está pedindo um secreto para você. Vai lá, ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você conte para ele. Sabe? Como foi o seu dia? Como está sendo o seu dia? Como está sendo a sua situação? Como você está se sentindo? Ah, mas ele é onisciente. O cego de Jericó também poderia ser curado, né? Sem clamar, filho de Davi, tendo misericórdia de mim. Aí Jesus não deu atenção. O homem ia lá, filho de Davi, tendo misericórdia de mim. Aí o discípulo parou, Jesus, pelo amor de Deus, tenha compaixão, né, Jesus? Dá ao menos uma satisfação, falar, não vou te curar. O cara tá clamando aí atrás de nós, Senhor, há um tempão, o Senhor nem para, nem dá satisfação. Jesus queria ver a perseverança. Eu disse, o que é que tu queres mesmo, hein? Pera aí, o que é que tu quer? Jesus estava vendo as intenções dos discípulos. Mas Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabe o que você quer, mas a Bíblia diz, se nós confessarmos com a boca, a gente tem que confessar, irmão, alcançará. Confessa ao Senhor, eu quero isso, Senhor. Confessa o Senhor nessa de entra no secreto. Senhor, eu quero. Olha, você não precisa falar para ninguém, só para Deus. O segredo é falar para Deus. E como a Deus fazer, você diz assim, eu contei só para ele. E ele me ouviu.
E aí você vai engrandecer o nome dele. Ele me ouviu, cara. Eu entrei no meu quarto lá, me lancei na terra, me lancei sobre minha cerâmica, sobre o meu puff, sobre minha cadeirinha. Senhor, eu me lancei, eu me entreguei. Senhor, eu lancei fora todo o medo, toda a aflição, toda a angústia. Clamei o teu sangue, clamei o teu nome. Clama o nome de Jesus na sua casa, irmão. É poderoso. Isso que eu estou te falando. Clama o nome de Jesus sobre a tua família. Clama o sangue de Jesus sobre a tua família. Clama, irmão. Entra em secreto. Aí você vai dizer, meu Deus. Ah, meu Deus, quanto tempo eu perdi de falar contigo secretamente. Ah, quanto tempo eu perdi. Meu Deus, fica com essa palavra nessa manhã, irmão. Ore sem cessar. Ora um dia, 2 dias, um mês. Pare de orar. As lutas vão vir, as aflições. É só você não ter medo. Enquanto você não tiver medo, está focado em Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. Não tenha medo de ameaça do inimigo da tua alma. Se concentra, foca em Jesus. Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Nenhum mal me sucederá, nem na minha casa, nem o sol do meio-dia, nem a lua da meia-noite, nada, nem a mortandade, nem a pestandade, nem a mortandade, nada vai me atingir, que eu estou em ti. E não vai mesmo, em nome de Jesus. Receba essa palavra e fique com essa palavra nesta manhã. Reflexão forte para você. Quer receber a vitória? Larga a mão do medo. Confia. Se lança no Senhor. Entra em secreto e fala com Deus. Ele vai te ouvir e vai te responder. Amém. Deus abençoe.